E nós te louvamos porque o Senhor é o nosso braço forte. O Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. E nós já te louvamos porque o Senhor há de nos ensinar essa noite. E os teus ensinamentos sejam no mais íntimo dos nossos corações. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Isaías 38, capítulo e o versículo número 1. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá estas palavras que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante do relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. E o versículo 20... o Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Esta palavra, essa história, contada aqui em Isaías, conta a história do final dos dias do Ezequias. Ezequias foi um rei que, em todo o seu reinado, honrou a Deus. Fez a Deus aquilo que era da vontade dele. Ouviu, obedeceu. Só que chegou um dia em que os seus dias haviam findado. Deus nos promete uma série de coisas, né? Vida. Mas existe um dia em que há de se findar tudo. Veja que Ezequias tinha uma úlcera na perna. E ele só piorou com ela. Então Deus era muito bom, mandou avisar Ezequias que ele não iria sarar daquela ferida, mas antes ele iria morrer, porque iria terminar os seus dias aqui na terra. Veja que Ezequias, quando recebeu a notícia, ele chorou muito, virou para o lado da parede e chorou. Mas o nosso Deus, que a Bíblia diz que é todo
poderoso, soberano nos céus, poderoso na terra, que também determina quando a gente vai morrer, quando a gente vai viver, não é? A Bíblia diz que todos os nossos cabelos são contados por Deus, que a nossa vida está na mão de Deus. Jesus é o autor da vida. Veja que Deus ouviu o clamor de Ezequias. Um dia Ezequias, no auge do seu reinado, se deparou com um exército na ponta de Judá. E esse exército era de Senaqueribe, um rei que tinha um histórico de vitórias desde a época do seu pai. E Rabsaque, que era o mensageiro de Senaqueribe, gritou para o povo, inclusive para Ezequias, gritou para o povo, falou, olha, quem poderá resistir Senaqueribe? Nenhum Deus de nenhuma nação pôde resistir. E quando Ezequias orou a Deus, ele disse, nenhum Deus pôde resistir a Senaqueribe, porque deuses não existiam. Mas o nosso Deus era poderoso. Veja que Senaqueribe estava lá, e a Bíblia diz que era um exército de 185 mil homens, nas portas de Judá. E Ezequias orou a Deus e Deus ouviu. Mandou o próprio profeta Isaías falar para ele que havia ouvido as blasfêmias de Senaqueribe contra ele e o furor contra Deus. E que lhe poriam um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. E faria ele cair na terra de onde ele saiu. E naquela noite, a Bíblia diz que um anjo passou lá e matou os 185 mil. Veja que Senaqueribe, ao acordar pela manhã, se deparou com o exército todo destruído. Não havia ninguém lá mais. Então ele retrocedeu, retornou-se pelo caminho que ele veio. Chegando na sua terra, foi morto pelos filhos dentro do templo dele, dos deuses dele. Ezequias sabia quem era Deus. Já havia experimentado o poder de Deus na vida dele. Não foi só uma vez. Foi um homem reto. Um homem justo. Mas um dia, com a ferida na perna, Deus manda avisá-lo. Olha, Senaqueribe, essa ferida aí não vai sarar não. Prepara a tua casa que você vai morrer. E Senaqueribe chorou muito. E clamou a Deus. Lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. E a Bíblia diz que Ezequias não estava no pátio ainda do palácio, estava no pátio. Deus falou ali, ó, volta lá. Fala para o Ezequias, que estou lhe concedendo mais 15 anos, porque eu ouvi o seu clamor e vi as suas lágrimas. Manda ele fazer uma pasta de figos, coloca sobre a ferida que ela vai cicatrizar. Engraçado que Deus quis mostrar para... Ele poderia só ter falado. Mas Deus nesse caso falou, olha, isto será por sinal do que o Senhor cumprirá a tua palavra. Que a sombra declinará 10 graus para trás. Esse relógio que ele fala, relógio de Acás, é algo que fica no alto e a luz solar que pega, vai passando a sombra. E à medida que faz-se sombra por esse objeto de anteparo, dependendo de onde está a posição, ele mais ou menos sabe que hora do dia. Veja que a Terra gira em volta do Sol, e gira em torno de si mesmo. E que para a sombra do Sol ter declinado 10% para trás, 10 graus para trás,
teria que, ou a Terra deveria parar e voltar para trás do seu movimento. Ela não gira num sentido só. Ela deveria parar e retroceder. Quer dizer, algo impossível. Mas foi o que aconteceu. Deus mostrou para Ezequias que o poder dele era além do que se imaginava. E o poder de Deus para nós hoje não mudou, é da mesma forma. Que Deus promete uma série de coisas para nós. E muitas vezes nós ficamos pensando, será que Deus vai cumprir sua promessa? Muitas vezes, nós colocamos os olhos nas coisas carnais e esquecemos das espirituais. Deus não anda pela aparência. Não anda por circunstâncias. Não anda por nada que a gente faça. Porque o poder de Deus é muito acima daquilo que nós podemos imaginar ou pensar. O poder de Deus está aí para atuar em nós de acordo com a soberania de Deus. Deus ser soberano significa que Ele decide tudo. Ele decide todas as coisas. Veja, que Deus não teria obrigação nenhuma de salvar a mim nem você. Não é? Mas Ele salva. Porque Ele nos ama. Então Ele promete isso. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. É o que está escrito em Salmo 91. E Deus cumpre, a Bíblia diz, em Jeremias 1,12, que Ele zela pela tua palavra para que ela se cumpra. Você observa na Bíblia uma série de promessas. Deus promete cura, libertação, prosperidade, salvação, tudo. Mas veja bem, em nenhum momento Deus promete que as coisas acontecem no tempo da gente. Em nenhum lugar. Se alguém achar, pode me mostrar. Eu nunca vi. Olha, Deus fala que você pede, daqui 3 dias você recebe. Porque quando você ora a Deus, a Bíblia diz em Marcos 11, 24, quando você pede algo a Deus, Deus imediatamente concede. Mas a materialização daquele pedido acontece no tempo de Deus. Você não pode dizer a Deus, olha Senhor, eu creio que Tu és poderoso e que Tu vai fazer o milagre agora. A gente não ora para os enfermos? E eles não ficam curados? Eu tenho visto Deus curar imediatamente várias pessoas, mas eu não posso carregar num botão para curar imediato. Alguns curam imediato, outros demoram um dia, outros demoram algumas horas, outros demoram meses. Mas a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. Quando você pede algo a Deus, imediatamente Deus te concede. Porque Ele é misericordioso e tem promessa para isso. Marcos 11, 24 diz que tudo o que pedindes em oração, crendo que o recebestes e tê-lo-eis. Você pede, crê que recebe e terá. Acontece que muitas vezes nós queremos ver as coisas imediatas. E Deus não trabalha assim. Quando eu entendi isso, eu decidi que eu ia começar a pensar como Deus pensa. Não adianta a gente querer servir a Deus e tentar traçar a Deus dentro da nossa lógica, dentro do nosso pensamento, da nossa forma de ser. Deus é uma pessoa. E como Ele é Deus, Ele tem mania de achar que Ele manda em tudo. E que Ele faz tudo do jeito dele. Não é do jeito da gente. Porque Deus é Deus. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu sigo a Deus a minha maneira. E eu pergunto assim, e qual é a maneira de Deus? Porque se você serve a Deus a sua maneira, logo Deus passou a ser você, que dita as regras. Ser servo de Jesus é andar dentro dos caminhos que Deus tem para nós, da forma dele.
É viver pela fé. Sabe, Daniel caiu na cova. E engraçado que Daniel, a Bíblia diz que ele era um dos 3 presidentes. E o rei Dario ia colocar ele acima de todos. Veja que era um homem reto, íntegro e que trabalhava no meio do governo. Ele sabia como funcionavam as regras. E ele viu o decreto real. Por 30 dias ninguém poderá entoar louvores nem orações a ninguém, a não ser ao rei. E Daniel abriu as portas, as janelas, como ele sempre fez. Orava 3 vezes por dia com as janelas abertas e todo mundo via. Então, é de se pensar que Daniel sabia que quando alguém visse ele orando, ele ia parar na cova dos leões, porque ele sabia que o decreto real também não poderia ser revogado, nem pelo próprio rei, pela lei dos medos e persas. E ele foi parar na cova dos leões. Mas veja que, mesmo na cova, nenhum leão tocou nele. É o que diz Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei. Acontece que nós gostamos da tranquilidade. Quem é que não gosta? Todo mundo gosta. Você quer comprar um carro? Você quer ver o dinheiro na conta para comprar, não é? Eu vou comprar um carro amanhã. Daí você puxa o saldo da conta, o carro custa X, você tem 2X. Oh, glória a Deus, né? É fácil comprar um carro assim. Porque você tem o dobro do dinheiro que custa. É só pegar e pagar. Você não precisa de fé para comprar um carro. Precisa? Não precisa de fé. Oh, glória a Deus. Você tem uma enfermidade, já sabe qual que é, já sabe que tem cura e já sabe que tem um tratamento. Inclusive já está com a receita na mão, sabendo que vai tomar e vai ficar curado. Que fé que você precisa? De nada. Você já tem tudo. Não precisa de fé. Agora Ezequias tinha uma ferida na perna. E além disso, tinha um comunicado do céu. Ezequias, arruma a casa, porque morrerás, não viverás. Mas glória a Deus, porque Lamentações 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. O nosso Deus não é bom, Ele é muito bom. Então o que você tem que fazer? Decidir acreditar em Deus. Decidir acreditar. E decidir acreditar é uma decisão que você tem que tomar. Aprender a viver pela fé. Viver pela fé é um estilo de vida. Onde você vai pensar que a Bíblia é verdade. E vai pensar que Deus existe e que Ele cumpre mesmo o que Ele fala. A Bíblia diz em Lucas 1,37 que não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. O problema é que em Tiago 1,6 também diz que o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. Tem pessoas que são afligidas por problemas e botam logo a culpa em Deus. Olha como é que Deus pode permitir que isso aconteça comigo.
Olha como é que Deus pode, eu sou um homem santo, eu sou um homem que serve a Deus, eu fiz tudo e de repente me vem o mal sobre a minha vida. Ezequias também era. E Ezequias, além dele ver a doença, ainda Deus falou para ele que ele ia morrer. Sabe, a gente acredita em Deus, tem fé, a gente vê as enfermidades, o Senhor fala que cura, então se o Senhor cura, glória a Deus, você está apegado na promessa de Deus para te libertar daquele flagelo. Mas pensa se Deus chegar para você e falar, olha meu irmão, arruma a tua casa, você vai morrer, você não vai viver não. Exauriu-se toda a esperança, como é que você vai usar a fé? Fé é para uma promessa que Deus tem. Mas se o próprio Deus diz a você que não vai viver, o que vai acontecer? Veja que a misericórdia de Deus é tão grande, que mesmo ele decretado o fim da vida de Ezequias, ele ouviu o clamor. Ele ouviu o clamor de Ezequias. Muitas pessoas pensam assim, eu vou morrer, então tudo acabou. Que terrível, que tragédia. Paulo falava assim, morrer para mim é lucro. Viver é Cristo. Veja que a visão de Paulo sobre o morrer aqui na terra não era ruim. Era muito bom, porque viver com Deus é muito melhor que estar aqui na terra. O homem que vive por fé, vive com o seu coração colocado em Deus. Que Deus decide tudo, Deus faz tudo, Deus é o galardoador, Deus é aquele que dá a salvação. E que minha vida está na mão dele. Se você tiver com esse pensamento, se o seu coração estiver voltado ao Senhor desta forma, você não preocupa com nada, nem com morte. Você vai viver todos os dias que Deus permitir para você. Então, se Paulo dizia que morrer era lucro, o bom é morrer. Você tem uma obra a cumprir aqui na terra. Não é assim. Deus criou a vida para viver. Salmo 91:16 diz que aquele que serve ao Senhor, Deus lhe dá longevidade. Muitos dias de vida aqui na terra de abundância e paz e alegria. Essa é a promessa de Deus para aqui. Porque Deus precisa de pessoas alegres, pessoas firmes, para que possa fazer a obra dele aqui na terra. Jesus precisa de você, precisa de mim. Porque quem vai pregar o evangelho lá fora somos nós. Quem vai curar os enfermos lá fora somos nós. Quem vai fazer o povo lá fora prosperar somos nós. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. O poder de Deus não foi feito para ficar aqui dentro da igreja, não. Tem pessoas que falam assim, olha, a pessoa chega para ele e fala, eu estou enfermo, a minha família está sendo destruída, tudo, e a pessoa fala, pera lá, eu já sei, eu tenho uma solução para você. Ah é? E qual é? Domingo, sábado à noite, vou te levar no culto. Lá tem um pastor abençoado que vai orar para você e tudo vai funcionar, as doenças vão sair, a sua família vai ser restaurada. Meu irmão, nós somos uma equipe. A igreja não é nossa. Não é de ninguém que está aqui. A igreja é do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que nós somos chamados a fazer a obra de Deus. Porque eu sozinho não posso ganhar intolerável por Jesus. Ninguém sozinho pode ganhar intolerável por Jesus. Mas a equipe toda pode. Quando alguém chega para você e diz, olha, a minha família está enferma, a minha família está com um problema, é Jesus que manda as pessoas lá. Ouve a necessidade, se compadece daquela pessoa e fala assim, olha, eu vou mandar aquele rapaz para aquele Abraão que está ali, o meu Abraão. Que está ali, ó. E ele vai libertar, ele vai orar, ele vai curar, ele vai fazer. Então, quando alguém chega para você com um problema, é para você exercer o poder que Deus te deu.
O poder de Deus não foi feito para ficar aqui na igreja, foi feito para ir lá para fora, para o mundo. Que lá fora é que as coisas acontecem. Os apóstolos, quando saíam para a rua, eles saíam orando, curando, libertando, pregando, nas ruas. E os testemunhos que a gente lê na Bíblia, você não viu Jesus curar um punhado de gente? Enfermo, coxo, cego, surdo, ressuscitar morto. Foi tudo na rua, não era dentro da igreja. A promessa de Deus, ela é ampla, abrangente e infinita. Ela não termina. Não é porque morreu os apóstolos, acabou as promessas, não. Nós somos um povo apostólico, sabe por quê? Porque nós somos firmados na doutrina dos apóstolos, que é de Jesus Cristo. Um povo que anda para a rua fazendo a obra de Deus. Nós nunca vimos tantos milagres como agora. Nunca vimos tantas coisas acontecer como nessas épocas, quanto nesse tempo. Porque a Bíblia diz que quando abundasse o pecado, superabundaria a graça de Deus. E Deus tem derramado o poder dele de uma forma poderosa. Mas você precisa acreditar. Deus ouve a sua oração. Quando você fala, Ele ouve. Sabe? Jesus falou assim: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Ainda fará maiores. Porque eu vou para o meu Pai. Jesus curou cegos, coxos, paralíticos, surdos e uma série de outras doenças, lunáticos. E se Jesus curou, foi para nos ensinar como você deve curar. Em Mateus 10 diz assim: curai os enfermos. E tem pessoa que gosta de orar para os enfermos. Orar para os enfermos é vamos ver se dá. Curar o enfermo tem que dar. Tem que dar. Jesus, quando envia os 70, Ele deu autoridade para eles sobre demônios e para curar enfermidades. Ele ainda fala assim, ó, curai os enfermos, expulsai os demônios. Não é? Curar os enfermos. Então você, quando ordena que as enfermidades saiam, elas têm que sair. Orar para os enfermos é, vamos ver se dá. Senhor, tem misericórdia. Jesus nunca mandou você orar para os enfermos, mandou você curar os enfermos. Mandou você expulsar os demônios, mandarem eles saírem. E eles vão submeter. Esta é a chamada de Deus para nós aqui na terra. A Bíblia diz em Marcos 11, 23, 22 fala assim: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas se crer naquilo que você diz, então o monte levanta e vai. Veja que Jesus estava passando pela rua e um cego falou: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E Jesus fala para ele assim: que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Você crê que eu posso fazer isso? Creio. Então seja feito conforme a sua fé. Jesus muitas vezes simplesmente disse isso. Seja feito conforme a sua fé. O Jairo foi a mesma coisa. Seja feito conforme a sua fé. E eu te pergunto nessa noite, no que você acredita? No que você acredita? Você acredita que Deus é poderoso? E que Ele age através de você? Ou que Deus só age através de alguns irmãos? É normal a gente converter e de repente a gente vê Jesus nos pastores, né? Nos líderes.
Porque a gente vê eles orarem e as coisas acontecerem. Não é normal isso? É normal. Isso é bom, porque Deus está realmente com eles. Mas a gente precisa crescer. A gente começa a ler a Bíblia, porque a gente vê Jesus na Bíblia. Quando você lê, você entende Jesus falando com você, ensinando. E você tem que continuar para começar a ver Jesus em você. Paulo dizia isso em Efésios 1:17. Dá-me espírito de sabedoria e de revelação no seu pleno entendimento. Mostra a minha chamada. Qual é a esperança do meu chamamento? Mostra para mim quais são as riquezas da sua glória que o Senhor já me deu. E qual a suprema grandeza do seu poder? Qual o tamanho do seu poder que o Senhor colocou em nós? Porque você tem o poder de Deus e não é pequeno. O poder que Deus coloca na sua vida é grande. Para você curar enfermos, para você libertar os cativos, restaurar casamentos, fazer a obra de Deus, do qual Deus propõe para você. Mas eu te pergunto, em que você acredita? Em Romanos 14 diz que aquele que tem fé para comer legumes, que coma legumes, e o que tem fé para comer manjares, que coma manjares. Porque Deus é Senhor dos que comem legumes e dos que comem manjares. Eu quero comer manjares, e você? Acreditar em Deus não é fácil. Pensa que é fácil? Se fosse fácil, era muito simples. Vamos começar a acreditar agora que Deus vai fazer nos prosperar amanhã nós já estamos tudo. Não é fácil. Porque a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir. E vem pelo ouvir. E você tem que ouvir. E tem que meditar. E tem que falar. E tem que sonhar. E tem que pensar. E tem que imaginar. Até quando você começa a acreditar. Então, quando você começa a acreditar, as coisas começam a acontecer. Abraão, em Gênesis 15, fala da história do Abraão. Abraão, grande é o seu galardão, sou contigo. E ele fala a Deus, nem filho o Senhor me deu. Mas observe que Deus leva Abraão para fora e mostra-lhe as estrelas. E quando Abraão viu as estrelas, e Deus disse que aquela era a posteridade, que a descendência dele seria aquele que fosse gerado das entranhas deles, da mulher dele. Então a Bíblia diz que Abraão creu. Então, Deus mudou-lhe o nome de Abraão. Ele chamava Abrão. Botou o nome dele de Abraão, que significa pai de uma multidão. Então quando Sara falava Abraão, ela falava assim, pai de uma multidão, vem almoçar. Abraão, pai de uma multidão, vem jantar. Percebe? Que Deus não faz nada errado. E Deus não faz nada que seja obsoleto. Mas tudo que Deus faz, existe um propósito. E se nós quisermos viver como esses homens, e ter o sucesso que esses homens tiveram, nós temos que copiar. É para isso que as histórias deles estão aqui na Bíblia. Para você ler e aprender como eles fizeram, e para você fazer também. E eles tiveram sucesso, você também vai ter. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Para você fazer a obra de Deus primeiro, você precisa começar a vencer na sua vida. Vencer os problemas. Acreditar que Deus pode mais. Porque quando você começa a acreditar, tudo se torna pequeno. Tudo fica fácil. Os problemas, ainda que maiores sejam, ainda que sejam vultuosos, comparado a Deus, não são nada. Não são nada.
E Deus vai colocar todos eles debaixo dos seus pés. Todos eles, sem exceção. O problema é que muitas vezes quando a gente ora, a gente quer ver já imediatamente. Mas no reino espiritual, acontece imediatamente, mas no reino, aqui na terra, às vezes demora um dia, 2, 5, 10. Mas Deus sempre cumpre a sua palavra.